A bancada do F-Show da ESPN se revoltou, porque virou Flá TV e Palestra TV, porque falaram 4 minutos do Botafogo joga hoje com a LDU e teve jornalista da bancada se revoltando com isso. E o Seleção Sport TV do Rizek faz um apanhado dos reforços, as inscrições que o Botafogo fez para enfrentar aí a LDU e possivelmente outros adversários no decorrer das oitavas, quartas, semifinais da Libertadores. Então vamos ver aqui com vocês tudo sobre o Botafogo e LDU. Tem ainda, né, tem o Charla Podcast, tem muito conteúdo pra vocês aqui, muitos programas. Tem, cara, putz, eu tinha esquecido disso. Um absurdo, esse senhor aqui, Arnaldo Ribeiro, de novo falando umas coisas absurdas. Uma coisa é falar groselha, outra coisa é falar uma opinião que eu discordo, outra coisa é falar um absurdo. Ele falou que o negócio no Botafogo é uma das coisas mais escusas, ou o negócio mais escuso do futebol brasileiro. Cara, é um irresponsável, cara. Isso e muito mais agora. Vamos curtir, vamos ver o vídeo aí? Então deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e hypa o vídeo, por favor. Hypa o vídeo, dá uma moral pra gente. Bora pro vídeo. Esse é o último vídeo antes do jogo. Mais tarde tem live pós-jogo e tem vídeo à noite também com os programas esportivos repercutirem, se Deus quiser, a vitória do Fogão sobre a LDU. Bora pro vídeo? Vambora. Não, Botafogo! Põe o provável Botafogo na tela, que o Botafogo joga contra, nas oitavas de final, contra a LDU, 7 horas da noite. O John ou o Neto no gol? Vitinho, David Ricardo, Barbosa, que assiste a gente. Esse é grande. Barbosa e Alex Telles, outro parceiraço. Audiência com volume. Danilo, esse também. Marlon Freitas e Savarino. Arthur Cabral e Montoro. Este, o provável Botafogo contra a LDU. David Ancelotti. Eu chamo de Tchelinho. A gente é muito amigo. Agora, eu nunca vi, Nath, um time com... Já vi, né? 3 goleiros. O Palmeiras teve uma época que tinha Veloso, Marcos e Sérgio. Teve o Everton, Praz e Jailson. Mas agora, a situação mais inusitada é porque era assim, o John vai. Não vai mais. Mas o Neto. O John não vai mais. Contrataram o Léo Link também. E aí, vai ser... Dá pra revezar no gol? É uma posição mais difícil, né? Edu, pra mim, goleiro, ele tem que ter tempo de bola. E pra isso, ele tem que jogar. Então, assim, quem é o goleiro titular da equipe? Vai ter que ser definido. O David Ancelotti vai ter que definir. É o John? Saiu, não saiu? Foi, não foi? É a volta dos que não foram, né? Mas isso é ruim pro jogador, né? Porque quando não dá certo, o cara já... Não vai. Eu quero saber aqui, ó, do pessoal do chat... O quê? O que eles acham, né? Qual goleiro? John, Não vai. Não tem o que goleiro pensar. que tem que jogar. Mas o John deu azar nessa situação, né? Porque estava encaminhado o negócio e não acontece o que o torcedor pensa. Ah, esse cara não tá com a cabeça aqui, ou não queria ficar. É a coisa do, ele quer sair, então o torcedor já começa do jeito passional a falar, não quer estar aqui com a gente, então prejudica. Vai embora. Prejudica. Mas por outro lado... Difícil falar. Mas por outro lado, eu entendo o sentimento do torcedor normal. Mas E eu entendo a visão do John. Exato. Imagina o Neto que veio pra ser O titular. cara recebe uma boa proposta, tem o interesse de sair. Pro clube tá ok? E não tem papinho de ganha o elenco, a concorrência é boa. Isso é ruim. A cabeça do John não tá boa. O Neto veio numa condição, a situação é outra, o combinado que você... E você tem um problema ali a resolver. Você precisa recolocar o John ali na rotação de elenco, de motivação. O John foi figura central na campanha do Botafogo ano passado e o John estava ali, a gente estava falando de seleção brasileira. Sim. E agora a gente tem um cara que disse que ia sair, não saiu, o que ele queria não aconteceu, a torcida está pegando no pé. Isso mexe com o desempenho, isso mexe com a cabeça, isso mexe com a preparação, o dia a dia dele. E aí você trouxe outro cara lá que você prometeu, não, vem que você é titular. Agora tá numa briga. Tem um problema aí, Edu. Mas assim... Tem problema, mas o Botafogo tem jogado bola recentemente. Mas hoje é pra ganhar. E clube nenhum também, quando faz contrato, promete titularidade. Ah, sim, mas o cara enxerga a perspectiva. Saiu o John, vou poder me firmar. Não aconteceu, agora o Neto que lute. Vai brigar pela posição, vai tentar jogar mostrando nos treinos. Quando o Palmeiras tinha esses 3, que eu era repórter setorista lá, o Everton veio, o Praz era titular, o Jailson era titular, porque o Praz já tinha ido pro banco. E eu lembro que os 3 treinavam e quem decidia era o preparador de goleiros. O Everton era a terceira opção. O Everton era a terceira opção. E aí depois inverte. O Praz fica como terceira opção, o Jailson segundo. Quando o Praz sai... E é normal. É uma disputa e eram 3 grandes goleiros. Dito isso, é John titular, Edu. Não tem nem o que pensar. Lógico. É o cara que vem sendo titular. O Pedro falou da importância dele nos 2 títulos do ano passado.
Mas eu acho que não é tão consolidado, não. Quero ver como é que ele vai reagir. Não, eu não sei qual é sim, isso vai depender. O que o Pedro traz é muito interessante. Do John vai titular. depender da reação. Mas hoje, você precisa escalar um time para enfrentar a LDU. Um adversário que você tem que ganhar bem, porque depois você vai jogar na altitude e aí tem muito problema. Obviamente, a gente sabe, a LDU, inclusive, em casa, vive uma sequência absurda de jogos de invencibilidade. É John titular. Tchau, Brilha. Muito obrigado. Um abraço pro Não, não vem com o negócio de abraço. Um abraço pro Edu. Demorou isso tudo pra falar do Botafogo, pra falar só isso? Não vem com o negócio de abraço, não, que... Agora você ficou com medo, né? Tchau. Edu, Tava ele fala sobre o brincando. John. Mas hoje não dá tempo. Amanhã nós vamos falar bastante. mais um pouco. Amanhã tem bastante do pós-jogo do Botafogo. Tem bastante mesmo. Aqui no Vai ser Palmeiras, Vai tem ser bastante Palmeiras Palmeiras. Oi, hein? Tchau. Palmeiras amanhã? Quem é o convidado? Gostei. Vai agora ao Newton Santos, onde hoje o Botafogo inicia a sua campanha em jogos eliminatórios na Libertadores. A Camila Barbieri traz as informações de um campeão renovado que entra em campo hoje. Bem-vindo ao Seleção, Camila. Ei, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, os amigos também que estão acompanhando a gente, a vocês que estão na mesa hoje para esse debate. Pois é um jogo importante e curioso, né? Porque o Botafogo, apesar de ter se classificado em segundo do seu grupo, né? Fez mais pontos que a LDU, né? O Botafogo fez 12 pontos nessa primeira fase, a LDU fez 11, por isso que decide essa fase das oitavas lá em Quito na semana que vem no Equador. E aí, destacar também algumas coisas, alguns elementos para esse jogo. Primeiro vai ser um encontro entre pai e filho, né? O Carlo Ancelotti, que estava ontem acompanhando o Flamengo e Inter lá no Maracanã, ele vai estar aqui hoje acompanhando, então, o trabalho do filho dele de pertinho, viu? Até porque tá de olho nesses grandes confrontos, né, da Libertadores também. E o curioso é que vai ser a primeira vez que ele vai ver, então, o filho David Ancelotti em ação. Aí eu fico pensando, né, será que o David Ancelotti vai ficar um pouco pressionado por conta da presença do pai ali? Destacar também o retorno do Marlon Freitas. Ele teve que ficar afastado, de acordo com o regulamento da CBF, né? Quando o jogador tem um choque de cabeça, tem que cumprir aquele protocolo de concussão, ficar então aí alguns dias, 5 dias, sem treinar, né? Afastado dos gramados, para ver se está tudo ok com ele. Então Marlon Freitas teve esse choque de cabeça com La Quintana contra o Bragantino na Copa do Brasil, aí não jogou contra o Fortaleza pelo Brasileiro, então agora está à disposição. A gente sabe que é um jogador super simbólico para o time, né? O capitão, uma liderança importante para ter aí num jogo como esse, que fazia vantagem também dentro de casa, conta muito nessa fase aí de mata-mata da Libertadores. Destacar também que, do que diz respeito à escalação, o David Ancelotti tem alguns desfalques no setor defensivo, né? O Bastos segue aí nessa recuperação dele, que já tem um bom tempo por conta da cirurgia no joelho. Também o Cuiabano tá fora por lesão, o Caio Pantaleão. Aí a dupla de zaga ali com o Barbosa e também com o David Ricardo, 2 zagueiros canhotos, provavelmente é o que ele vai utilizar. Lá na frente, o Arthur como ponta direita, que é um jogador, jogou muito bem, inclusive, né, diante do Estudiantes, é um jogador que quebra a linha, tem muita velocidade. Também compõe esse ataque aí o Montoro, que com a camisa do Botafogo, o artilheiro da Libertadores. Porém, esses gols ele não marcou com a camisa do Botafogo, né? Vale destacar que ele estava no Vélez Sarsfield da Argentina. Então, portanto, ele marcou esses gols quando defendia a camisa do time argentino. Ele e o Arthur Cabral vão estrear, então, na competição, na Libertadores, com a camisa do Botafogo. Agora, para colocar um molho aqui nesse pré-jogo, vem aqui, Lucas e Thiago, eles são de Ubá, Minas Gerais, encontrei eles aqui, vocês chegaram cedo, hein? Chegamos cedo, né? A expectativa hoje é alta, 3-0 Fogão, e aí já vamos pro pré-jogo, porque é já começar aqui pra esquentar logo, né? Já abriram os trabalhos, tomando uma geladinha que eu vi ali, né? Importante, tá calor, né? Tá calor e a expectativa é grande, e o Ancelotti hoje vai ver o melhor meio-campo do Brasil, Magic Freitas. Convoca ele, tá? Tá, vai compor aquele meio de campo ali, Danilo, Marlon Freitas e Savarino, né? Bom jogador também. O nosso craque, né? O craque do Brasileirão do ano passado, um jogador muito importante pro Botafogo. E hoje o Ancelotinho vai mostrar pro pai dele que aprendeu direitinho. E aí a expectativa é alta e com certeza o Ancelotti vai ficar orgulhoso do filho hoje. Isso que eu ia perguntar, até porque quando ele chega, há um caráter de curiosidade em relação ao trabalho dele, né? Por ser tudo muito novo. Estão gostando do que estão vendo? Estamos gostando, acho que o Botafogo voltou com aquele futebol mais vertical, futebol intenso, né, como a gente viu com o Arthur Jorge no ano passado. O Paiva tinha um esquema um pouco mais lento, como o Textor
sempre diz, né? Esse não é um Botafogo Way. Então, a gente, como torcedor, a gente gosta desse futebol mais envolvente, mais intenso e com mais pressão. Você não trabalha ali também, junto próximo do Textor, porque eu achei que o discurso dele tá alinhado, né? Bem alinhado, né? Entende? E, eu tô satisfeito. Eu acho que o Ancelotti mudou a cara do Botafogo, tá jogando bem e tem tudo para fazer um bom jogo hoje, 3-0 Fogão. Garante o resultado aqui para não se complicar depois. É isso, eu acho que é fazer o resultado aqui, como você disse, e jogar com o regulamento debaixo do braço no segundo jogo, né? Jogar mais fechado, numa saída de bola, o contra-ataque nosso é muito forte, então a gente tem tudo para classificar para as quartas. Vou liberar vocês, sei que vocês estão esperando ali sair o churrasquinho, vai ter pagodinho também, a noite vai ser longa, né, amigo? Com certeza, hoje à noite uma criança, começa agora, mas não tem hora para terminar, é isso. Bom jogo pra vocês. Rizek, amigos, entrego pra vocês aí essa grande expectativa. Rizek aí, o pessoal da Seleção do Sport TV. Vocês são foda, valeu. Beijo, valeu. Põe o pi aí, produção. Não, valeu, amigos. Obrigado, um beijo cara. pra vocês, viu? Pessoal, a gente aqui é segue isso por mesmo. aqui. Obrigado, Camila. Manda um abraço pra eles. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Bom, Botafogo é um campeão renovado, né? Porque olha as novidades que ele vai ter, novidades na janela, não estou nem me referindo ao time que foi campeão, só ao time que começou a Libertadores. Montoro, né, já está jogando no time já desde antes da parada, mas na Libertadores vai ser novidade, Arthur Cabral, Danilo, Joaquim Correa, Neto, possivelmente Neto hoje como titular, inclusive. Vou mostrar como é que esses reforços têm jogado no Botafogo. Montoro, eu acho que é um caso de sucesso já, né? Pra mim é o melhor jogador do Botafogo desde da Copa do Mundo. Desde a Copa do Mundo. Ele virou titular desde a Copa do Mundo. Parabéns aos scouts do Botafogo, que trouxe esse atleta aí que realmente continuar nessa pegada e daqui a pouco a gente vai estar chamando de craque. Jogou pelo Vélez na fase de grupos, já fez gol na Libertadores. Muito diferenciado. O Arthur Cabral já se tornou o artilheiro do time no Brasileiro, com 3 gols e uma assistência. Tudo bem que são poucos gols, mas já se tornou o artilheiro, com 3 gols e uma assistência. O Danilo chegou chegando, né? Não, isso aí dispensa. Impressionante, né? A gente já conhece ele do Palmeiras, olha esse passe que ele deu pro gol da vitória. E ele deu um passe muito parecido no jogo contra o Fortaleza, que não saiu o gol, mas muito parecido. E o Joaquim Correa tem 3 jogos já como titular e estreou na Copa do Mundo. Possivelmente o Neto jogue hoje, porque o John não vinha treinando, teve a negociação frustrada, e aí você em casa vai dizer, pô, mas o Neto não vinha jogando. O que pesa mais? Não sei, cara. Quem vai decidir hoje é o David Ancelotti. Tenho a menor ideia de quem vai jogar. Fato é que pode ser até que jogue o Léo. O Léo foi o titular nos últimos da jogos. Goleada contra o Fortaleza. Nos últimos jogos. Mas seria mais prudente, né? O Léo jogou nos últimos 2 jogos, né? Bragantino e Fortaleza. Mas assim, é complexo. É complexo, inclusive, não só a decisão pro jogo de hoje, mas complexo o que o Botafogo vai fazer pro restante da temporada. Porque se fechar a janela, o John continua no Botafogo, cara, ele passa a ter... o Léo nem tanto, mas ele passa a ter 2 goleiros ali que imagino que o Neto, quando negociou com o Botafogo, a expectativa dele era de chegar para ser o titular da posição. Talvez nem viesse pro Botafogo se viesse numa situação de ser o reserva do John. E o John, cara, é o goleiro que, embora tenha sido vaiado no último jogo dele até então com a camisa do Botafogo contra o Cruzeiro, mas, cara, o que esse cara já fez pela camisa do Botafogo... Vaiado porque acharam que ele ia sair, né? A gente trabalhou no jogo, você achou Globo... que ele estava vaiado? Ele foi, não, achei não, com certeza foi. O John foi vaiado. Mas não pela qualidade dele, ou até mesmo pelo erro dele no jogo, não foi por isso, foi porque os caras, foi embora, vai embora. É isso, o clima era esse. Ele ficou... Não é pela qualidade dele. Né? Ele ficou, eu sabia que você ia ficar e tal, é aquele negócio, a expectativa que é criada, né? O cara não tinha nem assinado, não tinha nem ido embora, começou a sair na mídia, ó, vai embora. O que aconteceu? Todo mundo começa a linchar o cara. E a notícia... O problema dele nem falou nem dele ir embora, é porque ele teve que se posicionar, né? E ele falou, não, realmente eu quero ir, tenho outros objetivos enfim, e tal. Ficou, aí o torcedor fica chateado, né? O torcedor tem que entender, cara, assim, ele vai sair, caso ele saísse, seria de graça? Ele não quis renovar o contrato, esperou terminar o contrato e foi embora? Né, assim, que eu entendo também quando acontece uma coisa dessa. Não, ele ia sair, o time lá de fora ia pagar o dinheiro para ele, o Botafogo ia aceitar, certo? Então seria bom pro Botafogo também. Muito obrigado pelos serviços prestados aqui, valeu, tamo junto, vamos contratar outro cara que vai ser bom, tão bom ou melhor. Agora, o cara resolveu ficar, não tenho dúvida que o torcedor do Botafogo vai abraçar ele, por tudo que ele já fez, por tudo que ele representa
pro Botafogo, e se ele tomou a decisão de ficar, é porque ele ama o clube. É o atual campeão brasileiro. Exatamente, da Libertadores. E sendo muito relevante, e na Copa do Mundo, fez partidaças. Inclusive na eliminação contra o Palmeiras, ele pega muito. Assim, eu acho que é uma decisão que é muito difícil, eu acho que não tem nem o certo e errado. Eu, particularmente, conversaria com o jogador. Cara, é uma decisão... se ele se sentisse confortável, eu optaria por ter o John no gol hoje. É uma decisão que a gente de fora, inclusive, tem pouquíssimo elemento para opinar, porque tem que estar lá dentro, cara. A questão é o seguinte... Ver o dia a dia, como os caras estão no treino. Para mim é muito fácil resolver essa situação. Qual é a expectativa do John e do clube? O John ainda está no mercado para ser negociado? O John ainda tem essa possibilidade de sair? Deixa ele de fora. Não, o John voltou para ficar. Bom ponto. Não tem mais nenhuma negociação com o John. O John vai ficar. Se o John for ficar, é ele que joga mesmo. Ah, não, o John ainda tem essa possibilidade de sair, o John ainda tá no mercado, vamos ver o que acontece. Então deixa ele de fora e ver o que acontece. Sim. E aí entende se o Neto está pronto fisicamente, se está legal, se não está. Entende o que o Léo Link fez nas últimas partidas, se ele passou a confiança necessária para se manter no gol. Agora, se não, o John teve uma negociação frustrada, porém voltou e não está mais no mercado. Fica no Botafogo, vai cumprir o contrato. É o John que joga mesmo. E, cara, assim, o último jogo do Neto foi na temporada europeia. Então, assim, o argumento, mas o John não vinha treinando, eu posso rebater. Muito e o Neto não vinha jogando. Assim, ele não vinha treinando, mas também não devia estar inativo, né? Não devia estar parado em casa. Muito pouco vendo tempo. televisão. É pouquíssimo tempo, de fato é pouco tempo. Ficou 10 dias sem treinar? Não, concordo. 2 dias. É porque foi o argumento pro John não jogar contra o Fortaleza. Foi o argumento, a explicação pra isso. Nesse ponto eu vou além, sabe por quê? Assim, se eu sou o treinador do time, cara, ele é ativo do clube. Foi vendido já? Não. Então, quem paga o seu salário é o Botafogo ainda, mesmo que você vai embora amanhã. Hoje, se você tem condição de jogar, eu boto pra jogar. E nem no banco o John ficou contra o Fortaleza. Não. Nem no banco. Então, assim, foi por o isso argumento, que eu acho que essa conversa é interessante, até pra sair na mídia. Sim. Vem cá, o que o Botafogo e o John estão esperando? Estamos esperando ainda uma proposta pelo John, porque tem essa possibilidade de sair. Isso é bom pro torcedor saber. Eu acho que trouxe o gabarito, eu concordo. Pra não ficar, não sei, ele não treinou, 3 dias não vai. De repente, aí hoje não joga de novo. Bota o Léo no jogo e de repente o Léo comete uma falha que é normal, a cobrança do torcedor vai ser em cima do treinador. Por que não botou o John pra jogar? Exato. Então é importante ter essa... Claro, mas por isso eu levanto esse debate, assim, por que tem que tirar o atleta mesmo que ele vá? Se ele é jogador do Botafogo, por mais que amanhã, depois de amanhã, ele vá embora, se você tem um atleta desse porte tão bom e tão importante pro clube, a não ser que você vai conversar com o jogador e fala assim, cara, então, beleza, você pode ir embora amanhã, depois da manhã, tá aberto no mercado. Como é que tá o seu psicológico? Você pode entrar dentro de campo hoje e defender a camisa do Botafogo como você fez ao longo desse tempo? Sim, eu posso. Então bota pra jogar, Gente, o Gerson jogou a Copa do Mundo de clube já sabendo que estava vendido pro Zenit depois. Alguém duvida que o Gerson entregou menos ou que o Gerson se esforçou menos? Pelo contrário, pra mim se esforçou até mais pra sair. Eu concordo. Não, com certeza. Fez um golaço no último jogo contra o Bayern. Exato, e comemorou assim, você vê que... Cara, a questão é assim, isso não é um problema ter 3 bons goleiros, né? Pelo contrário, deve ser uma solução. A gente aqui tá debatendo aqui a expectativa e assim, o David Ancelotti tinha dito que escalaria o John enquanto ele estivesse disponível. Aí não escalou contra o Bragantino, a gente depreendeu, não tá disponível mais. Aí o John voltou, estava disponível contra o Fortaleza, nem pro banco foi. Hoje a gente vai ter uma resposta boa sobre os planos do Botafogo para a posição quando a escalação for anunciada. Ele está relacionado? Os clubes dão a relação dos jogadores relacionados um dia antes ou 2 dias antes. Está relacionado. Os 3 estão relacionados. Os 3 estão relacionados. Vai ser bom isso hoje. O Neto jogou pela última vez um amistoso de pré-temporada 3 de agosto. A última vez que ele jogou foi um amistoso de pré-temporada dia 3 de agosto. Mas sendo bem sincero, entre Neto e John, acho que não existe nem a comparação, tá? Acho que o John hoje, o John é muito mais goleiro. Eu acho que o Neto é um goleiro com capacidade para que, caso o John seja negociado, eu acho que o Neto é um goleiro com capacidade para chegar e dar conta de substituir. Mas hoje, assim, primeiro pela importância do jogo, primeiro pelo que o John representa e representou nesse médio e curto prazo para o Botafogo, a questão da segurança que ele passa, o entrosamento com os defensores, uma série de coisas. Já é um time que está com a defesa modificada,
porque vai jogar com o David Ricardo e com o Barbosa. Então, são vários fatores que me fazem pesar ter o John hoje. O Caio poderia estar aqui, seria mais uma novidade, mas o Caio está machucado. Exato. Né? Aliás, eu queria mostrar como esse Botafogo... Mas o próprio David Ricardo... É porque retoma a Libertadores, já jogou o David Ricardo, mas também é uma contratação para essa temporada. Sim. Não, é que a gente está falando aqui de reforço só da janela. Da janela. Só isso aqui é só da janela. O Jair também era reforço para a temporada e já foi. Isso aqui é só da janela. Não, né? E detalhe tão bem, né? Porque não é simples chegar tantos jogadores na janela, os caras jogar e fazer bem, já chegar fazendo bem. Parece que esses jogadores aí jogam no Botafogo já tem um bom tempo, é difícil. Você não vê? Tem clubes que os caras chegam 5, 6 jogadores assim, que o cara vai engrenar depois de não sei quantos jogos. Rapaziada, vestiu a informação que eu tenho, que na época me foi dito pelo Textor, então eu vou confiar nessa versão dele. Não era uma ideia do clube, não era uma ideia dele desmontar o time campeão da América. Foi desejo dos atletas sair, ele não conseguiu segurar, o Almada queria sair, o Luiz Henrique queria sair. Então eu coloco aqui o time campeão da Libertadores do ano passado, no qual... Hoje a zaga não pode mais ser escalada, eles estão lá, mas o Adrielson jogou porque o Bastos estava machucado. Esse é o último jogo, né? Esse é o último jogo. Titular do último jogo. O Bastos estava machucado, mas eles estão lá, a Bastos e Barbosa, só não estão conseguindo atuar mais como dupla. O Gregory já foi embora, o Luiz Henrique foi embora, o Almada foi embora, o Igor Jesus foi embora. Segundo o Textor... Arthur Jorge foi embora. Arthur Jorge também. Que também quis. Né? Tudo isso por escolha dos jogadores. Aí o time termina a fase de grupos da Libertadores com o Renato Paiva, que também já foi embora, e cheio de novidades, né? Aí já tem o Arthur no time, o Igor Jesus ainda estava, cheio não, a novidade era o Arthur, né? E o Jair. Eram duas novidades. Mas que o Jair, nessa perspectiva, nem jogaria, porque jogaria o baixo, né? Que se mantém embaixado já há muito tempo. Agora o Jair já foi embora e já é uma outra versão, com outro técnico, né? Com o David Ancelotti, com o Arthur Cabral. Inclusive, muito bom jogador o Jair, hein? Sim. Com o Montoro, com o Danilo e com o David Ricardo. Olha quanta mudança no campeão da América, cara. E assim, o lado ruim, perdeu o jogador. O lado bom, o Botafogo tá repondo. Do time... E tá repondo bem, cara. Do time que terminou a primeira fase, eu acho que a perda significativa, que eu acho que a gente, assim, que não dá pra comparar a reposição à altura, é o Igor Jesus pelo Arthur Cabral. Eu acho que assim, que o Igor Jesus está algumas prateleiras, primeiro por características... Algumas prateleiras, eu acho. Vocês também acham? Eu acho o Arthur Cabral um jogador que é um definidor. O Igor Jesus, além de ser um definidor, é um cara que faz o ataque jogar de maneira geral. Resumindo, para mim também. Muito mais completo. Eu acho o Igor, assim, algumas prateleiras acima. E como negociação... E acho o Danilo prateleiras acima do Gregory também. Com todo respeito à história do Gregory, eu acho o Danilo um jogador... O Danilo é um jogador potencial de seleção brasileira. Super. Não que o Gregory não seja, mas o Danilo, para mim, também eu não vejo o Gregory na seleção brasileira, acho o Gregory um bom jogador. O Danilo, eu acho que é um atleta... Eu acho que o Gregory, se Gregory se continuasse aqui no futebol brasileiro, tendo a sequência que ele estava tendo, era um cara que poderia aparecer em lista. O Danilo, eu acho que é ainda mais. Agora, com relação às negociações que a gente mostrou, dos jogadores que foram vendidos, assim, o único a negociação que eu olho e eu achei estranha foi a saída do Jair. E aí não pela saída para onde ele foi, porque sair do futebol brasileiro para jogar na Premier League, para jogar no Nottingham Forest, ok, mas pelos valores, pelo que o Botafogo pagou por ele e pelo fato de ter vendido o jogador praticamente pelas mesmas cifras. Não é algo comum da gente ver no futebol, principalmente para um jogador tão jovem como é o Jair, com a perspectiva de desenvolvimento de futuro muito grande. Para esse clube saindo do Botafogo, com a cifra maior. Sim, então, por isso que eu tô falando que é estranho. Então, assim, entendeu? De fato. Por isso que eu tô falando que é estranho. A relação do Botafogo com esse clube é um negócio que é, assim... É estranho. Eu ia falar, misteriosa. Porque esse clube também pertence a um grego, o Marinakis, que segundo o noticiário... Aliás, segundo não, eu já informei aqui. É muito próximo. O Textor recentemente passou um fim de semana na casa do Marinakis, em Mykonos, e fala-se que ele pode ser o novo investidor, caso haja uma definição do Textor conseguir realmente separar o Botafogo da Eagle, recomprar o Botafogo fora do conglomerado e que o Marinakis poderia ser um investidor. Por isso que tudo isso é muito misterioso. Nebuloso. Né? Nebuloso, ok, misterioso. Mas focando no campo, o Danilo é um ótimo jogador. O Igor Jesus, que depois do Mundial de Clubes, eu acho que ele pensou, caramba, hein, depois da participação do Botafogo, né?
eu vou chamar a atenção do Ancelotti, cara. Tô bem. Só que aí estreou o João Pedro na fase seguinte pelo Chelsea. O Caio Jorge começou a desandar, a fazer gol pelo Cruzeiro. O Matheus Cunha foi bem com o Ancelotti na última data FIFA. Eu estou muito curioso sobre essa posição especificamente. Caio Jorge, o próprio Igor Jesus. Mas o Igor vai chegar para jogar na Premier League, num clube, onde ele tem condição de brigar por posição. Richarlison ontem fez um bom jogo também. É um cara também que com certeza que foi convocado. Então, assim, parecia há pouco tempo que a gente não tinha ninguém. De repente, vários centroavantes começaram a jogar bem. O Vitor Roque, que eu acho que ainda é cedo, mas começou a jogar bem também. Mas o assunto é Botafogo e não seleção brasileira. E como é que vocês estão avaliando o trabalho... Aqui no Brasil já é trabalho, né? Chegou a 2 meses é trabalho. Como é que vocês estão avaliando o trabalho do David Ancelotti? Cara, eu estou avaliando muito bem. Também. Sim, eu acho que ainda tem, obviamente, algumas inconsistências, algumas variações, às vezes dentro de um mesmo jogo, mas de maneira geral, com o que eu gosto de assistir de futebol, é muito melhor do que era o Botafogo do Renato Paiva. Que conseguiu a classificação na primeira fase da Libertadores, que, enfim, teve um resultado histórico contra o PSG, mas eu acho que pelo que o Botafogo faz de investimento, pela característica dos jogadores que o Botafogo contrata, que o Botafogo investe, eu acho que hoje o Botafogo está no caminho do que o torcedor gosta de ver e de quem gosta de futebol gosta de ver. A partida contra o Fortaleza, que vai ser um time praticamente idêntico com o time que a gente espera ver em campo hoje, com a LDU, se eu não me engano, só o Marçal, que começou como titular, e o Marlon, que não começou jogando porque estava no protocolo de conclusão. De resto, deve ser o mesmo time. O Newton, que começou jogando. O restante deve ser o mesmo time. Assim, um time ofensivo, um time que tem troca de passes, um time que se defende bem, um time que tem ultrapassagem de laterais. Agora, ainda tem algumas oscilações. Por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, que eu e o Roger a gente trabalhou, foi um jogo ruim, bastante abaixo do Botafogo. Tudo bem que o Cruzeiro é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, faz uma grande campanha, mas assim, se esperava mais, num confronto mais pesado, de uma outra equipe muito qualificada, eu esperava ver mais do Botafogo. Mas, de maneira geral, como avaliação, ainda é um início de trabalho, mas acho que já dá pra gente dizer que a gente vê um Botafogo muito melhor. E é um reencontro hoje, né? Porque a LDU, que foi líder no grupo do Flamengo, por isso ela visita o Botafogo hoje. Ela é a 3ª colocada do Campeonato Equatoriano hoje, está a 7 pontos do líder, ou seja, não é um bicho-papão nem no campeonato local, mas ela é treinada pelo brasileiro Thiago Nunes, cuja passagem pelo Botafogo não deixa saudades. O último reencontro que o Botafogo teve com o ex-técnico chegou a ser bom pro Botafogo, né? Na última rodada contra o Fortaleza enfrentou o Renato Paiva. Exato. Hoje é um dia de reencontro. Foi 5. O Thiago, desde que saiu do Botafogo, aliás, não só do Botafogo, né? Desde que saiu do futebol brasileiro, ele tem procurado o mercado. Já dirigiu o Sporting Cristal do Peru, agora dirige a LDU. As últimas passagens dele no futebol... 1 ou 2 meses só na LDU. Né? As últimas passagens dele no futebol brasileiro foram, inclusive no Botafogo, né? Foram passagens ruins, dá pra gente dizer assim. Não deixou nenhuma saudade no torcedor do Botafogo. E a Católica também. Então ele já dirigiu 3 times no continente fora do Brasil. A Católica... o Sporting Cristal e agora a LDU recém-chegada. A LDU foi líder no grupo do Flamengo, mas a gente pegando, por exemplo, os confrontos contra o Flamengo... Acho que ele será homenageado no Newton Santos. Não, certamente. Acho que ele será homenageado certamente. Mas os confrontos da LDU, por exemplo, contra o Flamengo, confronto na altitude, inclusive, assim, foi uma equipe da LDU muito inferior ao que a gente está acostumado. Uma das piores LDUs assim, que a gente está acostumado a assistir. O Flamengo dominou, sobretudo no primeiro tempo, enquanto ainda teve gás. O Flamengo dominou o primeiro tempo, poderia ter construído uma vantagem... Lá, né? Lá, isso aí, na altitude. No segundo tempo, a LDU melhora um pouco, tem até a oportunidade de ganhar o jogo numa bola no final do jogo, mas porque o time do Flamengo morre fisicamente. Agora, assim, bola mesmo, tecnicamente, é um time... Pode eliminar o Botafogo? Claro que pode. Não imagino que vai ser um jogo fácil pro Botafogo hoje. Mas, tecnicamente, como disse o Felipe, e pra mim, concordo plenamente, é uma das piores equipes da LDU que a gente viu nos últimos anos. Eu tô surpreso de ver o Botafogo bem pelas dificuldades pelas quais o clube atravessou. Perdeu técnico, perdeu jogadores essenciais do time campeão do ano passado e, insisto, nenhum deles foi escolha do Botafogo. O Botafogo queria ficar com o Arthur Jorge, queria ficar com o Almada, queria ficar com o Luiz Henrique, perdeu os jogadores. Aí demora para começar o ano, resultados não vêm, traz o Renato Paiva, vai para o Mundial de Clubes e aí vem todo esse imbróglio, a situação com o conglomerado.
E mesmo diante dessa situação de muita indefinição, o Botafogo reforçou o time, conseguiu trazer jogadores, está jogando bem, contratou um treinador que nunca tinha dirigido, apesar da sua história de muitos anos ao lado do Ancelotti na elite do futebol, e entra como favorito hoje no confronto. Passou muito bem na Copa do Brasil e entra agora como favorito. Já acho que a terceira temporada consecutiva, que essa janela de meio de ano é fundamental para o Botafogo. Virou modus operandi. É isso, o Botafogo tem 6 meses completamente desconexos de Botafogo no início. E de Flamengo, né? Sim. Dá uma correção de rumo no meio da temporada. É que o Flamengo, assim, já tinha uma estrutura anterior de um time melhor estruturado, e aí são peças que chegam para adicionar a qualidade. O Botafogo não. O Botafogo, a cada 8 meses, está praticamente reformulando o time. Sim, quase como que a gente mostrou. É impressionante. É muito difícil. Essa mudança que a gente exibiu aqui é impressionante. É muito difícil fazer futebol assim, e o Botafogo continua se mantendo competitivo. Tá aí o time do Botafogo para encarar a LDU. Não é um jogo simples, mas a LDU fora de casa é mais inofensiva, vamos dizer assim. Esse time do Botafogo é muito bom, cara. É bom mesmo. Esse meio campo aí. O que está acontecendo com o Botafogo, então? Tá nas 3 frentes. Não tá acontecendo nada. 3 frentes não, tá em 2, né? No Brasil ele tá lá no meio do caminho. Vamos dizer que ele faça o ano que normalmente faz o Atlético, dedica tudo tá às acontecendo, Copas. Danilo acabou de chegar, o segundo jogo, o terceiro jogo dele. Eu sei. Vamos falar o português, cara. Em 3 frentes está o Flamengo, o Palmeiras. Não, o Palmeiras e o Flamengo não estão. Um abraço, satisfação. Então não tem ninguém, porque o Botafogo não está na terceira frente. Se ele ganhar do Palmeiras, ele volta para a briga do título. Não volta. Agora, assim, não precisa. Eu acho. Largou pior que os outros. Pera lá, não precisa. Eu tô dizendo assim. Então fala pra ele agora. Dinheiro. Tô falando. E aí, dinheiro. Já tá na mão dele. Cadê o dinheiro? Por favor, tirem o. Tem que fazer jogar. Tira a escalação e vai na mão do. Não. Filma o Arnaldo aqui, porque ele tá com a flanela do Botafogo agora na mão. Não precisa. Vamos lá, gastamos o que tem o que não tem. Fomos lá pra Ilhas Caimã. Não precisa. Não, vamos. O Botafogo não é modelo pra ninguém. É o negócio mais escuso da história do futebol brasileiro. É o negócio mais escuso da história do futebol brasileiro. Dá pra dizer, mas... Esquisito. 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 A manchete é essa, é esquisito. Escuso. Vamos lá. Duvidoso. A minha definição do Botafogo é essa. Quanto eu mais leio, menos eu entendo o Botafogo. O que mais gastou esse ano. Mais que o Palmeiras, mais que o Flamengo. Então não tô passando pano pro Botafogo, não. Agora, no campo, trocando... Oculto, escondido, que incita desconfiança. Exatamente. Desculpa, o meu repertório vocabulário é vasto. Calma. Primeiro verbete. Ilícito, não conforme a lei. Não, aí esse acordos escusos. Esse é o seu verbete. Não, é o verbete do dicionário, não é o meu verbete, não. Não, ele pode dizer isso também. O Arnaldo não está dizendo isso. Por isso que o ideal é você usar uma palavra... Muito obrigado, Paulo Macinho. Por isso é melhor você usar uma palavra como Estranho. Tá bom. Atendendo a pedido. Não, a palavra é esquisito, gente. A coisa tá caminhando, é difícil explicar. Entendeu? Mas eu vou tentar explicar. Pessoal, depois eu conto. Bom, mas tudo bem. No campo, o Botafogo também trocando de pele, como o Palmeiras, o Flamengo. Só passar a flanela aqui, porque eu vou jogar na sua cara. Jogar na sua cara. Daqui. Joga ela aqui. Joga ela aqui. Eu vou carimbar o teu Calma, ô louco, olha. Fala mais umas 2 frases aí que eu já vou jogar em você. Vamos lá. Por favor. Em campo, tira essa... Em campo, você viu quantos jogadores o Botafogo tem na escalação que não estavam inscritos na fase de grupos da Libertadores? É mais do que o Flamengo, mais do que o Palmeiras, né? Então, o Arthur Cabral não estava. Isso não é nem a pele, isso já é o corpo todo, a troca. Mas em campo, o Botafogo... Nosso membro, o osso... Planária. O crânio. Bom, mas aí o Botafogo se classificou na Copa do Brasil, vai jogar essa eliminatória com a LDU e ainda tem chance de brigar pelo brasileiro. Não é provável, mas ele não está na situação, por exemplo, do Galo e do Fluminense, os 3 que estão disputando 3 campeonatos. Não vou falar mais frente tripla. O Bahia também está, porque tem a Copa do Nordeste na meio de semana que vem. Mas eu não coloco o Bahia no mesmo balaio, porque tem time que não disputa, obviamente, a Copa do Nordeste, né? Por questões geográficas. Então são 3 times disputando 3 campeonatos. Hoje, Flamengo, não mais. Palmeiras, não mais. Os 3 são Fluminense, Atlético Mineiro e Botafogo. O Botafogo está vivo
ainda, mesmo que em dificuldade, no Campeonato Brasileiro. Tem um confronto direto em casa no final de semana contra o Palmeiras. A minha dúvida é se o Ancelotti, filho, que vai ter a presença do pai hoje, ele vai encarar a Copa do Brasil, ou a Copa do Brasil ele está encarando a série, vai encarar o brasileiro como terceira frente. Não vai dar para mim. Vai fazer que nem o Felipe Luiz fez na Copa do Brasil. Não vai dar para mim, eu vou com o misto contra o Palmeiras. Se ele fizer isso, vai ter um sinal que ele está saindo da briga. Embora vai jogar em casa e em casa? Casa em casa. Eu acho que ele teria que ir pro nos dois, né? Claro que a volta contra a LDU é na altitude de Quito. Se deixar para decidir em Quito, vai se dar mal, né? Ele precisa mais de um resultado hoje do que o Palmeiras contra o Universitário. Óbvio que o Palmeiras vai jogar na sua casa depois, né? E a dificuldade do Universitário é diferente da dificuldade da LDU quando joga como mandante. Tem a bendita altitude que no segundo tempo em Quito costuma sempre atrapalhar, né? Peguei uma mensagem aqui randômica. Sem flanela, passei. Randômica da galera do Katakuri V2. Parabéns, vocês são muito bons, ele fala. Muito obrigado, Katakuri. Obrigado. Qual foi a primeira mensagem que você leu hoje em respeito à sua condução? Na manhã, 7 horas da manhã. O tal de JC mandou um tirônio bobo alegre. Com a primeira, assim, abriu a live. 7 horas da manhã. Aqui. O pessoal gosta pra caceta da gente e vem falar que vocês não sabem, vocês são fracos, vai estar todo dia aqui. Bobo alegre não. Eu só discordo de tudo isso que o Arnaldo falou. Tudo isso? Vai se fer. De falar, não sei quem tem 3 frentes. Uma boa, o Botafogo, o Galo e o Fluminense não estão em 3 frentes coisa em cima nenhuma. Eles não vão ganhar o campeonato. Vamos lá. Eles vão ficar no meio do caminho. A briga do Fluminense e do Galo é pra ficar em 10º lugar. Isso eu concordo. Então não é briga. Estão disputando o quê? Eu não sei ainda. Eu tô errado, Vessa? Eu só sei que o Tino acaba de fazer uma frase histórica. É um mureteiro. Eu só discordo de tudo. Ou seja, é o só de tudo. Eu só discordo de tudo que você falou, Arnaldo. O Botafogo tem 5 pontos a mais que Fluminense e Atlético na tabela do Brasileiro. Quantos pontos da ponta da tabela? Ele tem, pro Palmeiras, que é a referência, vai ter o confronto direto, ele tem 7 pontos de diferença pro Palmeiras. Certo, então já era, vamos combinar. Vamos lá, se ele ganha o confronto direto... Número de jogos no final igual, tá? Se ele ganha o confronto direto do Palmeiras no final de semana, ele diminui para 4 a diferença. Não, o Botafogo tem um jogo a mais. Não tem. 17. Vamos ele tem um jogo a menos que o Flamengo. Exato. Ele tem o mesmo número de partidas que a Sociedade Esportiva. O Palmeiras vão jogar no domingo. Se o Botafogo ganha, ele diminui para 4, faltando de 18 rodadas. Ainda há conversa para pegar o Palmeiras. Para pegar o Flamengo, mais difícil. O Flamengo está mais acima. Mas eu acho que o Botafogo ainda não morreu. Ele quase morreu contra o Cruzeiro. Perdeu um jogo que não podia. Mas ele ainda tem uma chance, eu acho, nesse final de semana. Pra mim, normalmente, 3 frentes, o cara tá na frente quando ele tá disputando. O Palmeiras A tua temporada, quem tá melhor até agora? Botafogo, Palmeiras ou Flamengo? Até agora na temporada? Flamengo. É? É. Tá bom. Na temporada? Campeão carioca. Quem você acha que tá melhor? Foi? Não. Também é difícil, né? Porque o Botafogo ignora o campeonato estadual. Campeonato carioca. Eu sei que o Vessone gosta, tá? Mas o Botafogo literalmente... temporada. Não, o Botafogo ignora. Na verdade, não o campeonato estadual. O Botafogo ignora o primeiro bimestre. Para nós é maluco. Não, você acha que o Botafogo tá melhor que o Flamengo na temporada? Na hora decisiva da temporada, ele tem 3 possibilidades. Só ele tem. Não, tem 2. Esquecer. Não ganhou tem 3. Do PSG. Teve a Copa. Não tem 3, tem 2. Tem 3. Tá bom. Mas antes eu quero saber o que você achou, e o que você achou também, eu não posso achar nada, porque já fui eliminado, dos confrontos da Copa do Brasil. O Vasco se fudeu, né? O Campeonato Carioca. Que isso, Enzo? O Campeonato Carioca Enzo, com o Bahia aqui. É o clássico, Enzo. Eu tô esperando assim, o grande clássico, Fluminense alguém. A diferença do Vasco pro Botafogo é absurda de elenco, pô. E ainda mais agora, vamos lá. A gente tá vendo os últimos jogos do Vasco e os últimos jogos do Botafogo. O Botafogo pode não estar entregando o melhor futebol do mundo, mas acabou de golear recentemente Fortaleza, tá com contrato, não para de contratar, chegou ontem um reforço, o centroavante espanhol, se eu não me engano. Maluco gigantesco, Cris, cara. legal. Então o Botafogo ainda vai se reforçar, vai chegando reforço e o Vasco tá tentando arrumar reforços pra repor quem saiu. Outra realidade, né? Chegou o Neto também, né? É outra parada. Então, tipo assim, clássico é clássico, vamos ver o que vai acontecer. Tem que mandar o jogo em São Januário, isso é óbvio. Mas já saiu que vai ser em São Januário. A volta vai ser no Engenhão também. Até porque não tem caô, né, irmão?
São torcidas que, todas assim, amigas. Tem lá uma rivalidade como organizada do Botafogo e do Vasco, mas assim... Mas são amigas. São amigas, né? É o Eu clássico acho da que amizade. o Fio tem algo a dizer. Não, eu acho... Só amiga. Irado. Só que, vamos lá, tem que ver. Clássico dá pra acontecer de tudo, né? Pode se igualar a diferença de Animado. Cara, claramente não. Você viu como ele começou? Mas, gente... Ele Vasco já era. Mas qual é a derrota, né? Acabou a realidade do Vasco hoje. Lutar contra o rebaixamento. Mas assim, a volta demora... Eu sou contra isso, pô. Esse jogo de ida, ter data FIFA pra mudar a volta, isso é loucura. São jogo 3 de ida não tem nada a ver com o jogo da volta, pode mudar tudo. É lá pro dia 11, isso 12, é né? O jogo da loucura, volta. Faz muito tempo. O jogo da volta vai demorar muito tempo. Ele pode... Tomara que o Vasco já esteja se livrado. Tem isso também. Tem que ver a mobilização do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Também. Tem que ver também se o Botafogo vai... Porque hoje o primeiro jogo contra a LDU. Tem que ver se o Botafogo estará na Libertadores. É o primeiro ponto. Segundo ponto, qual vai ser a mobilização do Botafogo em relação ao Campeonato Brasileiro? A gente sabe que o Botafogo quer o título da Copa do Brasil por ser inédito. É o único clube do Rio de Janeiro que não ganhou, cara. Exatamente. Então, já ganharam a Libertadores, também era o único que não tinha vencido. Né? Não ganhava o Brasileiro, era o único que estava tanto tempo sem vencer. Desde 95 não ganhava o Campeonato Brasileiro. Vasco desde 2000. Né? Ainda bateu na trave em 2011. Uma campanha que eu lembro fiz toda essa campanha, né? Campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro com as arbitragens ali meio... inacreditável. Contra o Flamengo, pessoalmente. Então, e o Corinthians sendo campeão e tal. Não lembro, não. O Botafogo nem disputava título, gente. Então ele quebrou 2 jejuns muito grandes, né? O primeiro da Libertadores, que nunca tinha vencido. O segundo do Campeonato Brasileiro. E agora que é a Copa do Brasil. Porque, chega o tricolor e fala, meu irmão, beleza, quer falar de Copa do Brasil? Eu ganhei já em 2007. Tá lá na história. Roger Machado fazendo gol e tal, beleza. Aí o Vascaíno, ganhei do Curitiba em 2011, foi campeão. O Flamengo nem se fala, pentacampeão. Aí o Botafoguense fala assim, beleza, não tenho nada. Não tem tradição. O São Paulo vivia esse drama, né? Não, e ainda mais que vai enfrentar um clássico, então assim... pode ser uma mobilização diferente. Pode ser. Aí o Vasco pode se dar mal. Exatamente. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.